Relatos de uma história. O caminho da fé. Neste novo capítulo, continuamos contando a história da comunidade São Sebastião de Cacoal, Rondônia. Hoje mostraremos como foram firmados os passos após sua criação. Os integrantes da comunidade começaram a se dividir para somar. Uma equipe coordenava a catequese, outra a pastoral da criança, outra o grupo de reflexão, o grupo de jovens, a Legião de Maria, e assim a evangelização avançava, formando uma igreja viva. Meu nome é Marisete Alves de Souza, sou casada há 48 anos, tenho 6 filhos, 13 netos e 6 bisnetos. Desde 85 eu cheguei na igrejinha, que era coberta de plástico preto. Cheguei lá. Pela primeira vez, fui muito bem recebida, me convidaram na frente, que aí eu já fui, já falei que eu já cheguei e me apresentei, né, que eles me pediram para ir lá na frente. Fui muito bem acolhida. Eles falaram que precisava muito de gente para ajudar na catequese, na liturgia, em tudo. E eu já cheguei também lá, já estava só a Sebastiana, da Dona Geralda, o Felipe e Dilceia, da frente lá para fazer tudo, né? A Tiana era da frente, fazia tudo, mas o Felipe. E o Cezão também ajudava muito. E o seu Dionísio, né? Mais a família dele. A Dona Hélia, Maria Emília, a Glorinha e mais um filho homem que ele tinha, que era o caçula. Então, aquele homem, ele era um homem muito interessante na igreja. Ele era tudo na igreja. Era só ele, né? E nós. Cheguei, abracei junto à luta, né? E vamos lutar. Aí foi entrando outras famílias, né? De repente entrou. Depois chegou o Expedito Macedo, mas a Lia e a Rosinéia e a Rose e a Neia. Eu só chamo elas pelo apelido, Rose e Neia. É a Rose e a Neia. E o Expedito e a mulher dele, né? Aí depois entrou também, aí chegou também Dona Verônica, mas a Jocélia, que ajudou muito demais. Cada um que chegava, gente, graças a Deus, chegou gente para ler na frente, porque a gente tinha dificuldade de gente para ler as leituras, ler o Evangelho, explicar o Evangelho, né, fazer homilia, não tinha quem fazia. Então, quem terminava de ler o Evangelho, primeira leitura, segunda leitura, depois... Aí depois, quando terminava, aí o próprio leitor começava a fazer as perguntas. Quem entendeu alguma coisa do Evangelho? Aí um lá começava, outro falava um pouquinho, outro falava um pouquinho, outro falava um pouquinho. E você, fulano, não quer falar um pouquinho do Evangelho, da primeira leitura, da segunda leitura? Então aquilo ia concluindo. E assim era a nossa comunidade. A gente cantava em conjunto, não tinha nada, não tinha energia, não tinha microfone, não tinha um altar bonito, só tinha aquela mesa, né, que foi feito pelo seu João e seu Dionísio. Uma mesa de pau a pique. Então a gente se reunia, né, fazia o dízimo, fazia leilão, depois do culto. Era muito animado, era muito aconchegante. A gente era muito feliz. Sempre fomos nessa igreja católica de São Sebastião. Sempre fomos felizes. E depois chegou o Expedito também, aí ele gritava o leilão, tinha um maior prazer. Eu mesmo caía direto, porque eu queria ajudar, né? Oferecia sempre mais no bolo. Findava eu ficando com o bolo, porque ninguém dava mais, né?
Aí ficava eu com bolo ou com frango, mas ficava feliz, ajudando a comunidade, sempre trabalhando em prol da comunidade. E construir a igreja, né? Que nós estávamos debaixo de um plástico. Ali vinha chuva, a gente molhava, vinha sol, a gente tomava sol, mas sempre ali lutando. Esses leilão ajudaram muito, ajudava muito, né? A gente sobreviver, né? Na comunidade com aquele dinheiro dos leilão, as ofertas, né? Era pouca gente, aí foi começando a catequese, aí começou a Dilceia e a Glorinha, que é filha do seu Dioniso, a mais nova, que a Maria Emília não tinha chegado ainda. E eu naquela luta. Era para frente, né, para arrumar as leituras, quem ia ler, eu, mais Sebastiana, a Marta, chegou também, o Felipe, o Zezão. Então, na minha casa, eu procurava os cânticos debaixo do mosquiteiro, porque tinha muito mosquito, não tinha energia, era com lampião. Aí, minha filha, eu entrava para debaixo do mosquiteiro, no meu colchão, levava o livro de cântico, levava o folhetozinho do domingo, e ali eu escolhia os hinos tudinho, sozinha, para cantar no domingo, que eu que tirava os cânticos, e elas acompanhavam. Sempre eu tirava os cânticos, elas gostavam que eu tirava, mas elas ajudavam, nós éramos em conjunto. Era um trabalho que a gente fazia por amor mesmo, porque eu trabalhava o dia todinho, né? Eu tinha que trabalhar, eu era costureira, sempre fui costureira. Então, e de noite que eu ia procurar os cânticos para domingo de manhã, 8h30. E dava certo. Sempre, graças a Deus, o padre Franco, de vez em quando, ia lá celebrar a missa, a gente tomava a Eucaristia. Aí lá ainda teve, tinha catequese, né? Da primeira Eucaristia. Aí lá teve ainda a Crisma, que eu fui madrinha ainda da filha da comadre Antônia. Eu fui madrinha de 2 filhos dela, a comadre Antônia também era de lá. Entrou depois também. Então, eles ajudavam muito, as filhas dela, os filhos, né? Foi batizado lá, alguns, feita a primeira comunhão, crisma. O povo, a união do povo. Eu ficava muito feliz, porque era só 3 famílias no começo, né? E ali foi chegando, chegou o Expedito, chegou o Oswaldo, mas a minha esposa, foi chegando a Ercila, mas o Jeremias, né, com a família grande também, e foi chegando, só família, a Cida do João Carroceiro, foi também, e ali foi só chegando gente, a gente cada vez mais alegre ficava, com mais gente que chegava. Aí a catequese, as meninas, ia buscar as crianças em casa, porque era uma mata isso aqui. Era um capoeirão, menina. Aí acho que eles tinham medo de deixar as crianças só, né? Aí elas iam buscar na casa. Aí Dona Verônica também chegou, já foi tudo também na igreja, né? Que ela já falava, né? Falava bem, era professora, né? Ela falava muito bem, porque professora, né? E nós éramos as pessoas mais simples, né? Então a gente sempre agradecia quem chegava. Cada família que chegava era uma salva de palma, era muita alegria para nós. E a gente era muita alegria, a gente era muito feliz, sempre fomos na igreja São Sebastião. Era muito gostoso. A dona Ana vinha, a dona Ana, que era mulher do seu João, ela vinha para esse sopão, ela morava perto da minha casa, ela sempre pedia uma vazia para mim. Ela sempre pedia uma vazia, mas dá uma vazia me trazer sopa para você. Eu dava. Aí depois a Eudite já passou a ser catequista também. Um das crianças era muito legal. Ali era muita gente que trabalhava aí. Eu, o dia que eu estava mais de folga, eu vim ajudar também. Ministro de batismo, eu já fui aqui, já. E já fui também tesoureira, no tempo do Mateus, que foi presidente, né? Falava presidente naquela época, não era... Hoje é coordenador, né? E naquele tempo era
presidente. As histórias que eu gostava muito era dos teatros, que quando eu era catequista que eu fazia. Foi no Dia dos Pais, a gente fez um teatro do pai cansado, sofrido, na roça. Aí ele fez, a gente fez a entrada, né? Desde lá da porta, ele vestido todo do velhinho, com a roupa rasgada, sofrido, com um sacão de arroz nas costas. Aí ele veio até o altar, colocou aquele saco e fez tipo caiu assim, cansado, cansado. Mas aquele dia foi uma emoção tão grande que ficou na minha mente para sempre e acho que na mente de todos. Porque ele lembra como fosse hoje. Ele fala, velhinha, você fez eu chorar aquele dia, hein? Velhinha. Hoje ele fala. Nossa, foi só choro. A minha irmã, todo mundo na igreja chorou. Então, ali, eu gostava muito de trabalhar com as crianças, fazendo esse teatro, as apresentações, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Trabalhador, Dia dos catequistas, né? Era muito emocionante. Era fácil, porque eles davam um livro para a gente, né? Para a gente seguir, né? Ali a gente trabalhava com feijão, com arroz, com terra, com imagem de passarinhos. Era muito gostoso naquela época. A gente acatava muita coisa. Eles gostavam muito. Porque era uma coisa que a gente, assim, cada dia era diferente do outro, né? Cada domingo era diferente do outro. Um dia a gente trabalhava com a terra e a planta, né? Aí, de um domingo para o outro, aquela planta eu dava a tarefa para eles levar fazer em casa. E no outro domingo trazer a plantinha, como que ela já ficou. Aí o feijão já vinha nascido, né? Com 8 dias, ele já chegava na vasinha nascido. Para eles, né? Eu tinha que explicar para eles, né? O que significava, né? Aquela planta. Assim, aquela planta, eu explicava para eles assim, que assim era a nossa vida. Que de uma semana para outra, a gente tinha que estudar a Bíblia em casa, fazer aqueles trabalhos, né, e trazer no próximo domingo. E assim a gente fazia as combinações com as plantinhas, como era nascido o arroz, o feijão o feijão era mais importante, que ele nascia rapidinho, chegava já o brotinho, assim, com 8 dias. O arroz era demorado mais, né? O milho também, mas o feijão era rápido. Aí a gente trabalhava com um pouco de terra, um pouco de semente, a vida da pessoa. E do trabalhador lá da roça também. Como que era sofrido, como que como a gente vivia, porque eu fui nascida e criada na roça. Aí a gente passava muito isso aí para as crianças também, e eles gostavam muito. Então, quando chamava para fazer um teatro, nossa, para carregar uma enxada, carregar um saco de arroz, carregar foice, machado, pau de lenha, tudo eles gostavam. Eu trabalhei 11 anos sem parar na catequese. 11 anos. Aí eu falei assim, não, chega, tem muito... Os próprios, né, catequizando, já podia ser catequista. Lá era em cima dos bancos. Usava mesinha depois, né, depois que acabava o culto, a gente usava a mesinha que era o altar, botava no meio, né, e fazia os trabalhos ali. Porque não tinha lugar de colocar nada para escrever, né? O Padre Franco, desde o começo, ele sempre é presente. A irmã Santina, a irmã Antonieta, a irmã Graça, também ajudaram muito. E como foram? E a gente tinha... Aí depois a gente começou a ter reunião, né? Lá embaixo. As reuniões dos catequistas, dos leitores, né? Boa vontade e muita vontade de ter uma igreja grande, boa, né? Mais acolhedora, né? Porque lá, desde lá, fizemos a casa... lá foi construída de tábua, as próprias famílias. As catequistas iam nas casas dos pais, pedir ajuda, pedir para elas ir e pedir ajuda também para adquirir as coisas para fazer o dinheirinho para comprar tauba, ternite. Os bancos eram enfiados no chão, assim, né?
e botado uma tábua assim, para a gente sentar. Então, lá era assim, bem humildezinha, mas era muito aconchegante. Era com muita alegria. Todos mundo chegava, não cabia, ficava até fora. Por fim, já estava cheio, cheio. Nossa! Se fosse para fazer tudo de novo, eu faria. Tudo de novo eu faria, com muito amor. Que não desista, que a catequese é fundamental. A catequese é fundamental na igreja. É dali que nascem as primeiras plantinhas, né? As festas juninas era a festa mais alegre. Lá teve ainda uma ou duas, com o Expedito, né? Com o carro do som, e as filhas dele, e as minhas filhas, junto com as da Ercília, do Jeremias, a Jocélia, da Dona Verônica, as filhas da Reni. Aqui teve um desfile também. As minhas filhas também entrou nesse desfile aí já foi com som, né? Foi muito, muito bonito e muito aproveitado. E eu fazia parte também de toda essa quadrilha. Eu vestia, tem foto de uma Eurídia aí. Eurídia vestida de homem e eu a moça, né? Era muito gostoso. A gente se divertia, a gente brincava, mesmo na catequese, saía muita brincadeira. Eu comecei na pastoral, era a Tereza, né, que era a coordenadora daqui. A coordenadora geral é a Cida Novai e a outra Cida lá da comunidade São Daniel Comboni, eu acho, né. E daí eu comecei, né, participando lá dos cursos, né, de formação. Primeiro, que a gente tem que se especializar, né? E para saber como trabalhar com as crianças e com as mães gestantes, fazer as visitas nas casas, como as líderes hoje fazem, né? Visitando as mães, as crianças, marcando o dia de vir no peso, né? O dia tudo certinho. Anotava todas as datas de nascimento. As crianças era desde da gestação da mãe, né? A gente acompanhava as crianças do ventre da mãe até os 6 anos de idade. Tinha aquele acompanhamento, né? Com as visitas, saber como elas estavam de saúde, tudo. A gente passava, né, para a líder geral e ela aí tomava providência se precisasse de médico, outras coisas assim, né? Mas era por igual, né, a gestante. Então, não me lembro, assim, de ter nenhuma, assim, específica, né? Porque já passaram muito tempo. Todos os meses tinha um dia marcado, né, para poder reunir as crianças para pesar, né, fazer aquele acompanhamento aqui na igreja. Tinha um espaço para as crianças e também oferecia o lanche da tarde, né, que eles vinham mais era por causa do lanche. E também as mães sempre recebia palestra das enfermeiras, né, que vinha fazer orientação para as mães, né. Eu sempre colaborei também, foi no grupo de reflexão como coordenadora. Primeiro, eu iniciei sendo só uma participante, né? Aí depois eu peguei o compromisso de coordenadoras. E outro compromisso também que eu peguei foi de fazer parte da liturgia da palavra, né? E hoje eu sou ministra de Eucaristia. É com muita cautela que a gente faz essas visitas, né? A gente não pode ter aquele contato físico, mas a gente, de longinho, a gente se conversa, né? A gente leva a informação e também traz a informação, né? No momento que precisa. Eu comecei a participar aqui porque era a comunidade mais próxima da onde eu morava, né? Onde eu moro, na verdade. Desde que eu mudei aqui para Cacoal, é um local que eu moro até hoje, né? Então, é um lugar mais próximo e daí a gente foi se adaptando com o povo, né? E sempre conhecendo mais pessoas. E eu gosto daqui. Eu amo estar na minha comunidade. Era muito simples, né? As pessoas tudo simples, né? Então, todo mundo, era aquela, como fala, CBS, né? As comunidadinhas de bairro, né? E hoje a nossa comunidade já está tão grande que a gente já não consegue mais nem conhecer todo mundo, né? Naquele tempo a gente conhecia todo mundo, né? Eu acredito que é no batismo das minhas filhas, a minha menina Célia, né? Eu fui madrinha também do rapazinho aqui, né? Acredito que esses dias, assim, de festas de igreja, assim, é muito marcante, né? Que o batismo, né? É uma coisa que marca a vida da gente, né?
Eu tenho orgulho muito das minhas filhas, porque elas continuaram a missão, né? Que aquilo que eu pude passar para elas até hoje, elas continuam, né? Trabalhando, ajudando na catequese, outra ajuda começou na pastoral da juventude, e assim está seguindo, né? Só a mais velha que não é muito enganjada porque mora no sítio, né? Não tem como prever o futuro, né? A gente não tem mínima ideia, não, mas a gente sabe que futuramente aquilo que a gente planta, a gente vai colher coisas boas lá na frente, né? Olha, o que passa no meu coração é o orgulho, né, de fazer parte dessa história, né? E acho muito gratificante, né? O recado que eu passo para os jovens, todas as famílias, que venham fazer parte dessa comunidade, que ela é maravilhosa, né? E quem vem não se arrepende, porque ela tem muito um fruto para ser colhido. Melhorar é cada vez mais a união, né? A gente, aquele tempo era mais as coisas mais simples, né? Hoje já tem mais civilização, já não tem tanta simplicidade como era, né? Eu acredito que a proximidade, né? Às vezes a gente se conhece só aqui na igreja, né? Muitas vezes a gente não sabe o que está passando lá na casa do outro, né? Porque a gente não tem esse hábito de fazer as visitas, a não ser da Legião de Maria, que agora, né, é só nas casas, né? Porque a gente, quando terminar naquela época, né, do passado, terminava assim a celebração, ficava ali na frente da igreja, conversando, especulando da vida do outro, né? E hoje não, a gente sai, tchauzinho aqui, já sai às pressas para mexer com o serviço da casa e cada um vai tomar os seus rumos, né? Assim. Boa tarde a toda a comunidade, né? São Sebastião, que, para quem não me conhece, eu sou a Maria, fui esposa do Expedito Macedo, né? Tivemos 3 filhos, 5 netos, e eu quero aqui agradecer pela Elzi, né? Por esse convite que ela fez para mim, me estar contando um pouquinho da minha história e da comunidade. Agradecer às minhas amigas e amigos, né, que passaram para ela, tudo que nós fizemos aí na comunidade, eu mais o Expedito, né? Então, logo que a gente mudou para o Teixeirão, a gente fomos participar a igreja era lá perto do Paulo Freire, era uma igrejinha de madeira, e nós participamos lá. Depois daí, o Expedito doou a data para construir a igreja, né? Aí foi correr atrás, né? Ele mais o pessoal correr atrás, ajudando a conseguir materiais de construção para construir a comunidade, a igreja. E daí para cá, daí ele só foi ajudando, né, eu e ele, tudo que precisava lá na comunidade, nós estávamos prontos para ajudar, em tudo. Eu fui tesoureira do dízimo, presidente da Legião de Maria, participei da Pastoral da Mulher, participei da Pastoral da Criança, né? Participava do louvor também. E é assim, tudo que precisava ali nós estávamos prontos para ajudar. Ajudava na sopa das crianças, né? Ajudava na limpeza da igreja, em tudo. Eu sei que sou muito feliz por nós termos conseguido ajudar a construir aquela comunidade, aquela igreja, né? E nessa igrejinha, quando ela era lá na igrejinha nova, pequena lá, de madeira, aí tem as minhas amigas, né, a Fátima, que eu conheci lá, a Eurides, a Tereza, a Elza, a Maria Verônica, e mais, eu vou citar o nome porque é bastante gente, né? Então, mas foi muito bom. Nossa, eu sinto muita saudade mesmo. De tudo essa comunidade aí. Fui muito feliz aí e tá, né, ajudando em tudo. Tudo que precisava, eu chamava, eu estava pronto para ajudar, tanto eu como o Expedito. Né, nós ajudamos em tudo. E para hoje, o que eu tenho para falar é somente isso, né? Que nem a Elzi falou, devagarzinho a gente vai, né, lembrando e vai comunicando, né? Então, aí eu agradeço a todos aí, tenho muita saudade da comunidade, das amigas aí, amigos que deixei, né? Foi muito bom participar dessa comunidade, eu sinto muita saudade. Beijo no coração de cada um de vocês aí, tá bom? Uma boa tarde para todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Bom, a Pastoral da Criança surgiu mais ou menos em 94, mais ou menos, e nessa época eram muitas pessoas. A gente acompanhava as mães, né? Que elas tinham as crianças
carente, né? Essas mães a gente visitava elas uma vez por mês, né? A gente tinha um apoio nessa época, né? Era Maria Batista que dava essa força para a gente, que era a coordenadora geral da Pastoral da Criança, né? E com ela que surgiu essa Pastoral da Criança. E ela deu uma força para nós e nós fiquemos trabalhando nessa Pastoral da Criança. Eu assumi essa pastoral, coordenadora, mais ou menos 18 anos, mais ou menos não, 18 anos nessa pastoral. E a gente acompanhava essas crianças, a gente tinha um trabalho com as mães, né? A gente tinha aquela pesagem que a gente tinha mensal, né? E aí a gente marcava um trabalho com as mães, a gente fazia multimistura, ensinava as mães a fazer, né? Que primeiro a gente aprendeu lá no centro de formação, né? A gente teve um curso, a gente aprendeu a fazer essas coisas, com uma farinha multimistura, que era a famosa farinha lacra, né? E tinha também, a gente aprendeu a fazer o xarope caseiro também, mas tudo isso nós teve o curso lá no centro de formação. Aí, quando a gente aprendeu esse curso lá, aí eles davam força para gente fazer na comunidade. E aí a gente tinha esse trabalho com as mães. Aí a gente marcava um dia, né, o horário certinho, essas mães vinham, a gente tinha era muito bonito, viu? Tinha vez tinha 10, 11 mulheres, nós tudo na cozinha aí fazendo essas coisas. Uma fazia uma coisa, outra fazia outra. Era até bom, até divertido. Aí no xarope nós tinha uma horta caseira aí também, né? Uma horta aqui no fundo aí, nós tinha mais ou menos naquela época, nós tinha 30 só plantas medicinais, diferentes assim, uma da outra, né? Que nós sempre vez uma mãe tinha uma plantinha, aí eu tenho isso assim, aí nós trazia. Aí tinha várias coisas aí nessa horta aí, né? Aí com essas plantinhas, nós fazíamos o xarope para as mães. E esse xarope era dividido, né, com as mães. E nós tínhamos esse trabalho, né? Nós trabalhamos muito tempo. Eu tenho mais ou menos essa base por causa da minha menina, né? Minha menina faz 30 anos agora, dia 26 de agosto, ela faz 30 anos. E aí, quando eu iniciei, ela estava entrando para os 4 anos. Que até aquele foto que ela tá lá, tá com 4 anos naquele. Tinha seu Crove. Seu Crove era a mão na roda para nós. Tudo que a gente dependia de fazer, ele vinha e fazia para a gente. Quando a gente ia fazer a multimistura mesmo, era difícil, né? Que a gente ponhava leite nino, né? Ele comprava isso tudo com o dinheirinho dele, coitado, para nós. Era tudo ele quem ajudava, dava essa mão para nós. Aí ele fazia de tudo para nós na pastoral. Que em 89, né? Eu já participava aqui, né, na comunidade, que logo as primeiras reuniões que teve aqui, eu já morava aqui, a primeira que teve eu já vinha na comunidade aqui, né, e aí como naquela época era pouca gente, né, aí muitos cargos da comunidade ficava tudo sobrecarregado numa pessoa só, né, era poucas pessoas, né, então eles dividiam, tinha pessoas que tinha 2, 3 cargos, né, que nem mesmo, quando o Expedito, acho que era o Expedito, que era presidente, a Dona Maria era vice-tesoureira, eu era vice-tesoureira dela, né? Aí depois abriu a pastoral, a Legião de Maria, eu participei muito tempo da Legião de Maria também, né? Aí eu era tesoureira da Legião de Maria. Aí a gente sempre tinha esses cargos, né? Porque tinha que ajudar a carregar a peteca. Da pastoral da criança mesmo, e foi 18 anos, assim mesmo, e eu falava direto a Cida, que aí logo entrou a Cida Novaes, né, depois da Maria Batista, aí a Cida foi coordenadora, né, aí a Cida vinha aqui, e eu falava, não, eu vou deixar, e a Maria pelejando, aí eu era obrigada a assumir, porque tinha muitas crianças naquela época, agora tem mais pouco, mas era muita criança de baixa renda que tinha, né, então a irmã Santina vinha, dava apoio para a gente também, que aí logo a irmã Santina já entrou, né? Ela dava apoio para a gente, por causa daquelas crianças, né? Para ter acompanhamento daquelas crianças. E aí a gente foi indo até que... Mas eu venci, 18 anos. Eu me sentia assim, me sinto feliz, né? Que aí para a gente era uma alegria quando que marcava festa, né? Para a gente era uma alegria, a gente já
falava que nós ia pôr a barraca, né? Primeiro tinha a reunião do CPC, né? Aí eu falava que a gente podia pôr a barraca, e aí a gente pedia as prendas, né, para a festa da igreja, e aí tem as mães da pastoral colaboravam com nós, com a barraca nossa. Eram as mães que colaboravam. Aí uma dava uma coisa, outra dava outra, nós fazia pudim, fazia bolo, essas coisas assim, né? Quentão, canjicão, essas coisas tudo diferente assim. Eram as mães que ajudavam a gente. Fazia maçã do amor, as mães colaboravam com a gente nesse ponto aí. Mas só que o dinheiro era só o nome, só que era da pastoral, o dinheiro era da comunidade. Aí a gente tinha barraca, né? Aí quando terminava a festa, a gente fazia o balanço tudinho ali, né? E já entregava o dinheiro pro presidente, pro coordenador, que era da comunidade, né? Nós mesmos, aí era assim, se caso nós precisasse, aí a comunidade ajudava, mas o dinheiro mesmo ia para a comunidade. Aí eu sinto assim uma alegria, uma emoção, né? Isso ir para frente, né? Não ser parado, né? Que nem na época mesmo, às vezes a gente tinha 2, 3 cargos, né? E agora não precisa, agora tem muita gente, né? Não precisa, suponhando, uma pessoa ser uma coordenadora da catequese, ser outra coordenadora da comunidade, ou se não, da animação de cântico, né? E agora não, agora tem muitas pessoas que podem assumir, né? Pode assumir, não, que assume, né? Que assume. Ele ainda fala para mim assim, a senhora tem coragem de ir lá na frente, vó, ler a leitura? Aí esses dias mesmo que ele falou, vó, foi domingo passado, nós deu uma errada. Aí eu falei assim, não, ninguém está olhando isso não. Eu falei assim, vocês têm muita coragem. Aí ele falou assim, vó, a senhora não tem coragem, não? Eu falei assim, não. Aí ele falou assim, vó, mas por quê? Eu falei, porque desde uma vez que eu fui ler a leitura, que eu li uma leitura, que a mulher veio e falou para mim, olha, você não leu bem, você não pode ler leitura assim, assim, assim. Pronto, acabou, nunca mais. Eu não tenho coragem. Eu acho que é um incentivo, né? Incentivar eles, né? Sempre. A família. A família, principalmente a família, né? Cobrar, que nem a minha menina mesmo, eu falo. Sempre, vocês têm que pegar, gente. Sábado mesmo foi o menino que batizou, né? Eu falei assim... Aí o padre falou com o meu genro assim, falou, agora falta o casamento, né? Aí depois eu falei com a minha menina assim, espera que agora eles dão um jeito de casar mesmo, que negócio de ir na igreja só para batizar a menina, não. Porque os pais é a primeira catequista dos filhos, é os pais. Nossa, eu ficava muito feliz de ver essa criança, nossa, eu abraçava e eu ficava muito feliz de ver essas crianças. Poucos tempos eu vi uns, eles veio, eles já lembrou de mim, eles já lembraram. A mãe deles foi lá em casa, né, que é logo pertinho ali. Aí depois, aí eu fui lá, quando ela falou que estava lá, eu fui lá para ver eles. Nossa, eles ficaram muito felizes. Eles pegaram até meu telefone, aí de vez em quando a mãe deles liga para mim. De vez em quando. Eu fiquei muito feliz de ver eles e eles ficaram também muito felizes de me ver. Tudo que eles ainda falaram assim. Ele falava assim, eu lembrava isso mesmo, eu falava assim, tia, que a sopa que a senhora fazia, que no dia da pesagem, nós tínhamos lanche para eles, não tinha pesagem sem lanche, aí tinha um lanche, e eles ficavam muito alegres com aquele lanchinho que a gente fazia um lanche, bastante lanche mesmo, que era muita criança, por quê? Naquela época, por causa, que assumia muito... que nós assumimos aqui, naquela época, porque tinha muita criança de baixa renda, muitas crianças desnutridas, né? Daí fez esse levantamento, aí aquela doutora Zilda, que já morreu, né? Foi ela que é a coordenadora geral dessa pastoral, que quis abrir, né? E descobriu essa multimistura, né? Que é a farinha láctea, que tirava a desnutrição das crianças. A gente começou a trabalhar, né? A irmã Santina incentivava a gente, né? E daí a gente ia nos cursos, daí elas pegavam a incentivar a gente, aí a gente entrou, aí fiquei com dó de deixar a pastoral com aquele monte de criança, né? Aí a gente ficou com dó de deixar a peteca cair. Aí a gente ficou carregando o cargo praticamente com 3 líderes, a maior líder era eu era coordenadora e líder, que eu tinha que visitar essas crianças. E a outra líder também, nós duas, e nós quem assumia essas
essas crianças tudo aí. Olá, eu sou José Alves de Souza, conhecido no meu amado bairro Teixeirão como Zezinho. Estou aqui para falar que também tive a honra, o prazer e a alegria de fazer parte do início da nossa comunidade São Sebastião, né? Eu sou da época que a igrejinha era pequenininha ali próximo ao antigo Colégio João Leitão, hoje o Paulo Freire. Era numa data, num terreno, igrejinha bem humilde, bem simplesinhas. E aí o nosso amado finado Expedito Macedo arrumou esse espaço que hoje é essa igreja imponente, maravilhosa. Sou dessa época, vi o início, ajudei até a carregar alguns tijolos, algumas massas. E nessa igreja aí eu participei ativamente, fiz o catecismo, fiz a crisma, inclusive uma das minhas professoras é a minha amada tia Marisete, né, que foi minha catequista. A saudosa Josélia também foi minha catequista. E ali eu frequentava ativamente, como eu disse, não só das missas, dos nossos encontros, como também dos teatros, festas juninas. Eu tocava os cânticos na igreja, eu tocava teclado. E aí me ingressei no ramo da música, e aí, devido aos horários que não batia, às vezes eu não estava aqui, acabei me afastando, mas estou presente não só na história, mas quando dá, eu sempre estou na minha amada comunidade São Sebastião, né? Estou aqui para dizer que foi com prazer, com alegria, com honra que fiz e faço parte dessa amada comunidade, tá? Que história linda, maravilhosa, né? Que passou e vai vir ainda. Quero parabenizar os novos dirigentes, tantos que já se passaram, né? Parabenizar os novos dirigentes e não deixar essa história linda morrer, né? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e que Deus nos abençoe. Até mais. Então tá, bom dia comunidade. Sou o Zezão aqui da comunidade São Sebastião. Desde o começo a gente vinha lutando, trabalhando para que essa comunidade seguisse em diante. E até hoje, graças a Deus, está aí, como todo mundo está vendo. Então, no começo, o que eu lembro da nossa comunidade, a gente começou nas casinhas, assim. Primeiro lá no Senhor Dionísio, depois fomos lá para o Felipe. Até aqui em casa mesmo a gente rezava os cultos, os terços. Aí conseguimos uma datinha aqui na Maria Aurora e construímos uma igrejinha pequena. Eu fui o segundo catequista. Então, eu tinha muitos amigos da infância minha que eu lembro, né? Que era o Caçulo, o Abel, a Creide, a Claudete e vários jovens que andavam com nós. A Tiana mesmo, a Madalena. Então, naquele tempo. E seguindo, depois conseguimos lá em cima a igreja ali, fizemos uma igrejinha e fomos para aquela igreja. Aí eu ajudava, que eu, na véspera de festa, me chamava eu para ganhar prenda. E eu saía, pegava galinha, trazia galinha para ajudar nessas festas e ajudava muito a comunidade. Aí hoje eu fui afastando a vida, né? Tinha uma esposa, ela faleceu, ela passou para outra igreja, aí ficou difícil para mim, para os filhos, né? Depois ela ficou doente, depois faleceu. E a minha mãe também ficou doente, eu tive que ficar cuidando da minha mãe. E graças a Deus hoje eu tenho uma esposa que me ajuda a cuidar da minha mãe. E seguindo em frente à vida. Eu não abandonei a comunidade de São Sebastião. Às vezes eu afasto uns tempinhos, porque eu vou lá no Matriz, e é mais cedo, para chegar mais cedo, para resolver alguma coisa aqui em casa. Mas a comunidade de São Sebastião foi onde eu pago o meu dízimo, que eu acompanho e continuo em Deus do começo e até hoje. E graças a Deus, Deus tem me dado força, saúde, para me seguir essa luta. Salve Maria. Eu, quando cheguei no Teixeirão, não conhecia ninguém. Então, o meu conhecimento foi assim, igreja. Dentro da igreja. Na igreja, e nós fazíamos o que tinha de fazer. Seu Joaquim,
é Castelo Branco. Onde ele me vê, ele fala, Dona Geralda do Sopão, aí, ó. Sabe como é que tá? Quer dizer que não esqueceu da gente. Nós, né, Zé? Nós era branco naquele tempo, né? Nós era branco, né, Zezinho? Nós falasse assim, igual nós estamos sentados aqui agora. Oribe, vai na Lusitana, traz tanto de sal, tanto de açúcar, tanto de arroz. Chega lá pra trazer. Tu não aguenta andar pra mim fazer minhas coisas. Porque se eu aguentasse andar, eu voltaria de novo. Fazia tudo de novo. Nunca mais eu vi uma igreja animada igual a nossa. Nunca mais. E eu, graças a Deus, fui de sorte que quando eu esbarrei a barriga, foi para frente. Viva, cada um se doando um pouquinho para que a palavra de Deus alcance cada vez mais pessoas. E mais uma vez nos despedimos com aconchego de Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, hoje pela voz da Marisete. Paz, Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Amém. Nossa Senhora.